Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria da rede LFG com a TV Justiça. Nosso programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade dos concessionários de serviço público. No segundo bloco, eu vou responder a sua dúvida sobre o tema de hoje. E, finalmente, no bloco 3, nós vamos estudar as questões do exame de ordem sobre o assunto. Não adianta nada saber a teoria e errar o teste no dia da prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Prova Final. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, nós vamos discutir o tema da responsabilidade civil dos concessionários de serviço público. Ô Maza, esse assunto cai muito na prova, Maza? Ele é útil lá para o exame de ordem? Gente, cai muito. Toda a prova do Exame Nacional tem alguma coisa sobre concessão de serviço público, especialmente sobre responsabilidade. Bem, a Constituição de 1988 definiu claramente 2 campos de atuação. Um campo próprio do Estado, chamado de serviço público, e um campo de atuação peculiar aos particulares, conhecido como domínio econômico. O campo do serviço público, em princípio, só admite atuação por parte do Estado, ou para pessoas que o Estado cria ou convoca para o exercício da atividade. Por outro lado, nas atividades econômicas, a atuação precípua é do particular, e o Estado não pode interferir diretamente nesses setores, a não ser em situações muito excepcionais. O tema da concessão de serviço público se enquadra inicialmente nessa divisão no texto de 88 entre serviço público e atividade econômica. Bom, serviço público é toda atividade que a lei define como sendo de cumprimento obrigatório pelo Estado. Serviço público é toda atividade definida em lei como obrigatória para o Estado. Não existe nenhuma característica inerente a essa atividade que, por si só, a transforme num serviço público. Serviço público não tem nenhuma qualidade especial que justifique ser assim definido. Pelo contrário, não passa de uma simples vontade do legislador. Basta que o legislador decida com fundamento na Constituição que determinada função tem que ser desempenhada pelo Estado para que ela ingresse no domínio do serviço público. Serviços públicos no Brasil são de vários tipos, merecendo destaque a distinção entre o serviço uti universi, de um lado, e o serviço uti singuli, de outro. Ai, mas eu estou tão perdida, eu não sei a diferença entre serviço uti universi e uti singuli. Ah, a diferença é uma diferença simples. O serviço uti universi é um serviço de prestação geral, que beneficia toda a coletividade de modo difuso, sem criar vantagens individuais a cada usuário, como acontece com a iluminação de ruas, a coleta de lixo e a conservação de logradouros. Por outro lado, os serviços uti singuli são aqueles prestados de modo a oferecer comodidades individuais a cada usuário. Vantagens, benefícios que o usuário utiliza de forma particularizada. É o caso no Brasil da telefonia fixa,
serviço uti singuli. Do fornecimento de água encanada, que é a água que nunca relaxa, a água que vai prestar o exame de ordem. É também o fornecimento... a piada foi péssima, né, gente? Muito ruim. Não sei o que está acontecendo comigo hoje, porque as piadas estão péssimas. O fornecimento de gás canalizado, serviço uti singuli. Transporte coletivo também é um serviço uti singuli. O que há de comum entre esses serviços? São todos prestados, criando benefícios individuais aos usuários, e não vantagens difusas como nos serviços uti universi. Bem, a prestação de um serviço público pode se dar de diversas maneiras. Em primeiro lugar, existe a chamada prestação direta do serviço. O serviço é prestado de modo direto quando a sua prestação é realizada pelo próprio Estado. Estado entendido como administração pública direta. União, Estado, Distrito Federal, município, ministério, secretarias. É a prestação direta de serviço público, quando a própria pessoa jurídica estatal é que se incumbe de realizar essa prestação. Muito bem. Por outro lado, existe a chamada prestação indireta do serviço público. Na prestação indireta, o serviço não é prestado diretamente pelo Estado, pela pessoa federativa, mas sim por uma outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica pode se classificar, por sua vez, em outras duas categorias. Então, nós temos prestação indireta por outorga. O que é a prestação indireta de um serviço público por outorga? Na prestação indireta por outorga, o Estado cria uma pessoa jurídica governamental encarregada da prestação do serviço. É o que acontece, por exemplo, com autarquias. As autarquias, ao prestarem um serviço público, elas realizam uma prestação indireta por delegação. Elas são pessoas criadas pelo Estado com o objetivo de desempenhar essa tarefa. Por outro lado, nós temos a prestação indireta por delegação. Na prestação indireta por delegação, existe também uma outra pessoa. Mas essa outra pessoa não é criada pelo Estado. Essa outra pessoa é convocada entre pessoas jurídicas privadas para o desempenho da prestação desse serviço. Grande exemplo é o que acontece com as concessões de serviço público. Na concessão de serviço público, o serviço é prestado por uma pessoa que o Estado não criou, mas o Estado convocou por um procedimento licitatório e ela assume em nome próprio a prestação dessa atividade. Resumindo, nós temos prestação direta de serviço público quando feita pelo próprio Estado, administração pública direta. Nós temos prestação de serviço público indireta por outorga, quando o Estado cria uma pessoa jurídica sua, uma pessoa governamental, para prestar o serviço, é o caso das autarquias. E, finalmente, nós temos a prestação indireta por delegação, em que quem realiza a prestação não é uma pessoa governamental, mas uma pessoa jurídica convocada entre os particulares, que é o caso dos concessionários. Bem, com isso, já é possível visualizar as noções gerais em torno do Instituto da Concessão de Serviço Público. A concessão de serviço público é um mecanismo de